Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. Vamos dar continuidade ao trabalho. No último vídeo eu falei sobre o cálculo da energia da velocidade da luz e dei uma estimativa, mais ou menos, qual era o nível de energia da velocidade da luz. Aí no final lá do vídeo eu falei que iria falar um pouco sobre o universo supremo. Aí você pode talvez perguntar, mas Marco Túlio, o que é o universo supremo? O universo supremo é uma estrutura de 8 macrocosmos. É mais ou menos o que nós conquistamos até hoje. O meu mentor falou um pouco sobre essa estrutura para mim. É porque as teorias na Terra, elas retratam ou falam muito de multiversos, inclusive a teoria das cordas fala também que a projeção da teoria, a teoria das cordas do pessoal que estuda física, é de que exista mais ou menos 10 elevado a 500 universos. Então tem algumas hipóteses na Terra a respeito da existência de outros universos. Só que o que acontece é o seguinte, que a projeção ou é um universo infinito ou é uma quantidade absurda de universos, né? Porque 10 elevado a 500 é muito universos, né? Então o que acontece é o seguinte, que essas estruturas elas foram construídas pelos próprios seres vivos. Não foi um Deus todo-poderoso que construiu toda essa estrutura, não. Eu falei naquele vídeo lá, Deus Universal, que o administrador desse universo, ele tinha 2 bilhões de avatares sobre sua direção para administrar esse universo, tá certo? Então aqui eu vou dar uma ideia mais ou menos do universo supremo, que é uma estrutura de 8 macrocosmos. Não é um universo infinito como o multiverso ou a previsão da teoria das cordas de 10 elevado a 500 universos, tá ok? São apenas 8 macrocosmos. A estrutura, o universo supremo, tem 8 macrocosmos, 8 universos gigantescos. E na verdade, esse universo, segundo o meu mentor, ele é o universo menos massivo de toda a estrutura, tá certo? A estrutura, os 8 macrocosmos, esse universo que nós estamos inseridos, ele é o universo menos massivo de toda a estrutura, tá ok? Então eu vou dar uma ideia aqui mais ou menos. Isso aqui quem passou para mim foi meu mentor, tá ok? O Isídio, todo mundo sabe que é o meu mentor espiritual e tem me ajudado em algumas questões que eu tenho trabalhado aqui nesse canal. O pressuposto do Isídio, as diretrizes dele, é que também o absoluto não existe na natureza, e que bate comigo, que o meu pressuposto também é de que o absoluto não existe na natureza. Inclusive é o nome do canal, ok? Então esse universo, eu falei lá do vídeo sobre esse universo, eu estou me referindo ao universo supremo. O universo de José, que eu falei que o administrador desse universo era José, era uma esfera gigantesca em expansão, tá ok? Esse universo, o universo supremo, que tem 8 macrocosmos, ele é um cilindro gigantesco. O pessoal que fez o segundo grau sabe o que é um cilindro, né? Então, só para ter uma ideia desse cilindro, o eixo longitudinal dele tem 10 elevado a 1000 metros, ok? Então veja que é gigantesco. Se eu não me engano, o diâmetro do universo de José era mais ou menos 10 elevado a 27 metros. Era mais ou menos 100 bilhões de anos-luz, dá mais ou menos 10 elevado a 27 metros. Pois muito bem, esse universo, que é um cilindro gigantesco, o eixo longitudinal dele, que é o eixo maior dele, tem 10 elevado a 1000 metros, tá ok? E o eixo transversal, que é o eixo menor, tem mais ou menos 10% desse valor. Veja que é um universo gigantesco, tá ok? Esses dados foram me passados pelo Isídio, isso que eu falei. O Isídio é meu mentor espiritual,
ele se identifica com um físico elevado e ele mora na casa dos físicos. Depois, com mais calma, eu posso falar à frente as casas mais elevadas nesse universo. Eu acho que eu já toquei um pouco desse assunto, tá ok? Então, só resumindo, esse universo supremo é uma estrutura de 8 macrocosmos, ok? E o eixo maior tem 10 elevado a 1000 metros, e o eixo menor, o eixo transversal, desculpa, o eixo maior, que é o eixo longitudinal, tem 10 a 1000, e o eixo menor, que é o eixo transversal, tem 10% desse valor. Então a estrutura é o seguinte: além do universo supremo, existe uma outra estrutura que é muito importante nesse processo. Eu chamo do universo caótico. Então vamos imaginar assim, tipo uma ilha. E uma ilha ela é circundada pelo mar, tá ok? Então o universo supremo é como se fosse uma ilha nesse universo caótico. Além do universo supremo, existe o universo caótico. Aí você pode perguntar, mas Martúlio, de onde veio o que é esse universo caótico? O universo caótico, depois com mais vídeos à frente, é que foi o começo da existência. Primeiro surgiu o universo caótico, que é o universo onde se estabelece ordens de caótico, ordem de desordem elevada. O primeiro passo na existência foi o surgimento do universo caótico. Depois, com mais calma, através de eras e eras de temporalidade, houve o surgimento de um pequeno avanço da ordem, dentro da desordem. Eu não quero falar muito sobre isso não, porque isso demanda praticamente um vídeo. Eu vou falar mais ou menos, quando eu falar um pouco sobre Deus, eu vou dar uma ideia como foi o começo da existência segundo o Isídio, tá certo? Segundo esse físico mais elevado. Então veja bem, o universo caótico, como não já está dizendo, é um universo onde você tem uma desordem ou uma entropia muito elevada. Você pode imaginar assim, esse universo como se fossem partículas, bolinhas de gude no estado aleatório, zilhões e zilhões dessas bolinhas no estado aleatório, além desse universo, o universo supremo, e além do universo supremo existe esse universo caótico, que são bolinhas, tipo bolinhas de gude que a gente brincava quando era criança, em alto estado de desordem, tá ok? Vou dizer novamente, eu não vou falar muito sobre o universo supremo, do universo caótico, porque isso demanda um vídeo que foi exatamente o começo da existência. A existência começou primeiro na desordem, depois se estabeleceu uma certa ordem dentro da desordem. Então é um papo aí pesado mesmo, que eu preciso pensar com calma como é que eu vou passar isso. Essa questão do universo caótico eu vou falar quando eu falar sobre Deus. Só sobre Deus, que Deus é um problema profundo na natureza, e ele é tão profundo que ele foi seccionado em 4 partes. A primeira parte é o que é Deus, a segunda parte é a eternidade, a terceira parte, o começo da existência, e a quarta parte, a razão da existência. Então, quando eu for falar no começo da existência, eu falo sobre o universo caótico, tá ok? Então, veja lá, é uma estrutura gigantesca, que está inserido no universo supremo, e é um universo de entropia elevada. Você pode pensar que são as bolinhas de gude em estado aleatório em alta desordem, ok? Tá certo? Porque fica pesado, tem muita coisa para falar nesse vídeo, e o vídeo pode ficar um pouco extenso. Mas quando eu for falar sobre Deus, eu vou falar primeiro o que é Deus, depois a eternidade, o começo da existência, a razão da existência. Veja bem, Deus é um problema tão profundo que ele foi seccionado em 4 partes, tá ok? Tá certo? Então veja bem, vamos ver aqui, eu fiz um lembrete aqui. Então eu quero falar sobre o universo supremo. Então a magnitude desse universo é 8. Aí você pergunta, mas Arturo, eu não entendi. A magnitude de existência do universo é o que se construiu até hoje.
Nesse universo se construíram até hoje. Quem construiu? Os seres vivos que habitam nesse universo. Construíram 8 macrocosmos. Foi construído. Não existe só um universo. Os físicos no começo do século XX achavam que só existia um universo. Aí, com o refinamento da física ao longo do século XX, entrando para o século XXI, houve outros estudos que haveria a possibilidade de existência de outros universos. A teoria das cordas sinalizou, a teoria do multiverso também sinalizou a possibilidade da existência de outros universos. O que eu discordo aqui é que o multiverso supõe infinitos universos. Não é isso não. Senão o absoluto existiria na natureza. Primeiro que não se tem energia para construir infinitos universos. Tá ok? Então que tem uma estrutura, um cilindro gigantesco, 8 macrocosmos. A própria teoria das cordas sinaliza que é 10 elevado a 500, o universo é 1 seguido de 500 zero. Não existe. Eu respeito a física da Terra, respeito os físicos, mas imagina a quantidade de energia para construir 10 a 500 universos. Nós não temos essa energia. O que se construiu hoje foram 8 macrocosmos, 8 universos. E o universo que nós estamos inseridos, ele é o menos massivo de todos esses universos. Então, você pode dizer assim, só para compreender, que esse universo supremo, o grau de existência dele é 8. É como, por exemplo, a minha idade, eu estou com 66 anos, então o meu limite existencial hoje, até o presente momento, é 66 anos, tá ok? Então, se fosse, por exemplo, 5 macrocosmos, então a magnitude do universo supremo seria 5, tá ok? É só para te compreender melhor a magnitude desse universo, do universo supremo. Então, essa magnitude 8, ela define algumas características dentro desse universo que eu acho importante. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. O número de forças dentro dessa natureza. Por exemplo, no nosso universo, a física estabelecida, ela define 4 tipos de forças, não é isso? Você tem a força eletromagnética, você tem a força nuclear fraca, forte, e a força gravitacional, tá ok? E dentro da estrutura desse universo supremo, existem os universos que fazem parte desse universo supremo. Existem no máximo 8 forças dentro dessa estrutura. Outra questão, por exemplo, dimensões. Eu falei em vídeos passados uma maneira diferente de compreender a dimensão que seriam os elementos construtivos de um sistema. Então, dentro dessa estrutura do universo supremo, só podem ser alocadas 8 dimensões. Então, o universo mais massivo nessa estrutura, ele tem 10 a 500 em massa, 10 elevado a 500 em massa, e tem também, no máximo, 8 dimensões, tá ok? Essa estrutura também, o limite da existência dessa estrutura, limita também o número de átomos, que é 120. Limita também o número de cores dentro da sua natureza. Limita também o número de reinos. Na Terra existe 8 reinos. Você tem o reino nominal, o reino aquático, o reino animal, o reino hominal, você tem o reino vegetal, você tem o reino dos insetos, você tem o reino dos micro-organismos, você tem o reino dos vírus, você tem o reino do microcosmo. Então, dentro da estrutura do universo supremo, é limitado a uma série de características dentro dessa estrutura, tá ok? Tá certo? Eu acho que ficou claro aí. É como se fosse, por exemplo, vou dar um exemplo assim, a média de vida do povo brasileiro é 74 anos. Então, em média, o povo brasileiro vive 74 anos. Então é como se fosse o tempo de existência. Não é bem o tempo de existência desse universo, não. A magnitude desse universo supremo é 8. É por isso que a estrutura ela foi construída para alocar 8 macrocosmos. Por exemplo, os americanos vivem em torno de 80 anos. Então é a característica do povo americano, até a média de vida do povo americano é 80 anos, do brasileiro é 74, um pouco menos, tá certo? Ele define as características
da sua estrutura, tá ok? O número de forças, o número de dimensões, o número de reinos dentro da sua estrutura, o número de cores, tá ok? Bom, aqui esse vídeo é mais uma colocação, é uma crítica a essas teorias. Por exemplo, multiverso. A teoria do multiverso, ela é uma teoria física que ela sinaliza que existem infinitos universos. Aí vai de encontro ao meu postulado do exídio, que o absoluto não existe, tá ok? Porque se existissem infinitos universos, existiria o absoluto na natureza, tá ok? Então não pode existir infinitos universos. Primeiro que não temos recurso para construir uma infinidade de universos. E também a teoria das cordas, estudando um pouco a teoria das cordas, ela pressupõe aí 10 elevado a 500, é um seguido de 500 zero. É um número gigantesco de universos, tá ok? Isso aqui é uma crítica a essas teorias. Veja que, por exemplo, você veja como é uma questão interessante. Às vezes os físicos elaboram essa teoria do multiverso, às vezes para, como é que eu digo assim, para eles fortalecerem a sua posição em relação a algumas questões dentro desse nosso universo, que é chamada o ajuste fino ou a sintonia fina. Então eles colocam assim: existem infinitos universos, então um vai dar uma sorte de as leis físicas serem calibradas e poder existir a vida, né? Mas eles usam o conceito do multiverso, numa loteria cósmica profunda, sair um universo com as condições para que se possa existir a vida, e realmente existe a vida da Terra e em outros planetas, né? Então aí uma hipótese que eles colocam para explicar, porque eles acham que o ajuste fino, a sintonia fina, é algo da própria natureza, algo racional ou da própria natureza, ou então dentro de uma loteria cósmica profunda, que esse universo caiu exatamente as condições necessárias para o surgimento da vida, né? Aquilo que eu disse em vídeos passados, você vê que os avatares dos deuses planetários, Deus universal, eles calibram as leis físicas. Eu falei do Deus planetário, Deus solar, Deus galáctico, Deus universal, e que a matéria precisa da orientação inteligente da mente, dos avatares, né? Essa calibragem, ela não se dá de uma forma aleatória. Aí o jogo dos físicos é que o multiverso infinito teve uma loteria cósmica profunda e saiu aí um universo que as leis já são calibradas. Não é assim não, né? Há vários aspectos aí que eu acho fraco uma teoria dessa defender uma hipótese dessa, viu? Você simplesmente na loteria cósmica profunda não deu certo. Isso é muito pouco provável isso, não é verdade? Bom, então eu estou levantando aqui a hipótese de uma estrutura que eu chamo de universo supremo. Além do universo supremo, existe o universo caótico, que você pode pensar como umas bolinhas de gude em estado aleatório e alta entropia. A entropia, o pessoal que eu falei lá no passado, que pode ter se esquecido, é a desorganização de um sistema físico ou biológico, né? Eu falei em vídeos passados que a entropia ataca a mente, você tem que fortalecer a mente, né? Isso lá em vídeos passados eu falei. Então é alta entropia, alta desordem, e é só para a imagem mental, é umas bolinhas de gude no estado aleatório no espaço, né? Viajando aleatoriamente daqui para ali, daqui para ali. E o universo é gigantesco, não se conhece ainda o tamanho desse universo. E dentro dessa estrutura do universo caótico existe o universo supremo com 8 macrocosmos. Tá ok? Tá certo? Então veja bem, eu tô aqui colocando nesse vídeo que realmente existe a possibilidade. Isso aí não é uma coisa minha não, isso aí foi passado pelo meu mentor, o Exídio, que me disse que existe outros universos, mas não um universo infinito como o multiverso dos físicos, ou o multiverso
teórico das cordas, e que nos diz que existe outros universos, mas não infinito. Existe 8 macrocosmos nessa estrutura. Foi o que se conseguiu até agora. Foi o que construímos até agora. Você veja como a vida é difícil. Se foi construído até agora 8 macrocosmos. Tá ok? Veja como o processo é difícil. E não um universo infinito, ou 10 elevado a 500 universos. Não tem nem chance, né? A vida, só uma ideia aqui. Você precisa de energia, de recursos. É mesmo que você querer construir um prédio, uma ponte, querer construir uma barragem, você precisa de recursos. Para você construir um universo, você precisa de recursos. Que recursos são esses? Energia. Como é que você vai construir 10 elevado a 500 universos? Você vai ter. Onde é que você vai pegar tanta energia? O infinito universo possível. Aí seria uma energia infinita. Eu critiquei a teoria especial do Einstein lá, dizendo que eu não preciso de energia infinita para atingir a velocidade da luz. Eu calculei esse pacote, o último vídeo eu calculei, mostrei um cálculo singelo de como calcular o nível de energia da velocidade da luz, que era 10 a 20, era mais ou menos 1000 barragens, equivalente a 1000 barragens de Itaipu aqui no Brasil, entendeu? Então não tem, é difícil a obtenção de recursos, né? Não temos energia infinita para construir um multiverso infinito. Não temos energia para construir 10 elevado a 500 universos. Não temos. O que se conseguiu até hoje foi 8 macrocosmos, 8 universos. O nosso universo, onde estamos inseridos, ele é o menos massivo. Vai de 10 a 100 a 10 a 500 em termos de massa. Elevado. 10 elevado a 100 a 10 elevado a 500 em termos de massa. Tá certo? Bom, eu não quero me estender muito não. A questão do universo caótico, quando eu for falar em Deus, porque Deus foi fracionado em 4 partes. Uma das partes lá é o começo da existência, e eu falo mais sobre o universo caótico, que eu não quero assistir, então não quero me estender muito não. Então imagine simplesmente uma ilha. Essa ilha é o universo supremo, e além da ilha tem o mar, né? Imagine uma ilha no Pacífico, para onde se olha vai ter mar, né? Vai ter água. Então esse mar aí é o universo caótico, tá ok? Tá certo? Então agora só complementando aqui o vídeo. Eu não quero me estender muito não, que às vezes eu fico devagando, me desculpe, viu? Outra coisa que eu queria falar é assim: a administração dessa estrutura, a administração dessa estrutura é o colegiado. Cada universo desse tem um Deus universal, que é o gestor do universo. Eu falei em vídeos passados que José era o gestor desse universo e administrava esse universo. Ele tinha aí sob seu comando mais ou menos 2 bilhões de avatares. Então cada um desse universo tem um gestor. Então você tem em toda a estrutura 8 gestores, tá ok? Então você tem 8 deuses universais. Esse colegiado de deuses universais, ele que administra essa estrutura. Tá legal. Aí você para tudo mais quem? Eu não sei, aí o Exídio não me passou. Me passou que o colegiado, ele administra essa estrutura, tá certo? Então, o que é a estrutura? Eu vou dizer de novo, é um cilindro gigantesco, o eixo longitudinal 10 a 1000 e o eixo transversal 10% desse tamanho. É um cilindro gigantesco. E quem administra essa estrutura são os deuses universais, os gestores desses universos. Tá certo? Aí eu pergunto assim, mas que tipo de problema esses gestores podem enfrentar? É uma questão profunda, né? Porque você administrar um universo o cara tem que ser um avatar de muita magnitude, né? José é um avatar de magnitude muito elevado. Eu não sei o nome dos outros gestores aqui, não chegou a mim o nome de gestores aqui não. Eu sei que o gestor que eu me referi no vídeo passado era José, que administrava esse universo, tá certo? Pois muito bem, qual seria o tipo de problema? Uma questão interessante, eu acho que
eu fiquei de passar aqui porque eu acho interessante a gente levantar aqui que tipo de problema esses caras, esses gestores vão enfrentar, né? Então veja bem, vou dar um exemplo aqui para a gente tentar entender. O universo caótico, vamos lá, vou tentar. Para mim é até também difícil entender, mas eu vou tentar passar aqui. Não é tão simples não. O universo caótico, o nome já está dizendo, é desordem, certo? Então você imagina zilhões de bolinhas atingindo, por exemplo, vamos supor assim, que eu tenho uma toalha estendida no varal, tá enxugando, e eu tenho aquelas espingardas de ar comprimido, várias bolinhas, eu vou dando tiro na toalha, ela vai atingir a toalha e vai rasgando o tecido da toalha, mais ou menos isso. Essas zilhões de bolinhas atingem a estrutura do universo supremo. Então o universo caótico como um todo tende a desestabilizar o universo supremo. Tá certo? Então vamos tentar entender. Existe uma luta profunda entre a ordem e a desordem. A gente luta contra a desordem. Quem é a desordem? É o universo caótico. Então essa estrutura gigantesca que é o universo caótico atinge a estrutura coerente, ordenada, que é o universo supremo. Eu acho que deu para entender, né? É uma luta da ordem, que é o universo supremo, contra a desordem, que é o universo caótico. Eu não sei se o pessoal entendeu, né? Que é delicado, né? Se a gente perder essa luta da ordem contra a desordem, a gente deixa de existir, tá certo? Ah, Arthur, mas não existe um Deus todo-poderoso que possa resolver esse problema. Existe o colegiado. Não é um só Deus. São 8 deuses. Se você quiser usar a palavra Deus, pode usar. Para mim são avatares de magnitude elevada. São os deuses universais. Um colegiado de 8 deuses universais. Esses caras sabem disso. Eles sabem que a estrutura do universo caótico está atingindo o universo supremo. Tá ok? Eles sabem disso. Ah, Arthur, mas o que é que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, que a gente pode perder o 8º grau de existência. A gente cair do 8º para o 7º. E quais seriam as consequências disso? Aí seria muito triste para nós. Todo mundo dentro da estrutura perderia magnitude de existência. Cada um individualmente, cada indivíduo, cada humano na Terra perderia magnitude como ser humano. Por exemplo, eu cairia de 40 para 35. Meu nível de energia é 10 a 40 GM, eu cairia para 35. Eu posso dar um exemplo assim, por exemplo, supor que você tenha 100 milhões de reais numa conta num banco. Aí um cara lá, um hacker, um cara bom mesmo na TI, né, na tecnologia da informática, ele pegou e levou a metade, conseguiu levar a metade. Então você ficou de 100 milhões para 50 milhões, não é isso? Então você ficaria mais pobre, é o que aconteceria. Se a gente perdesse o 8º grau de existência da estrutura, que é o universo supremo, a gente ficaria muito mais pobre. A gente teria perdido uma batalha em relação a esse universo. Tá certo? Acho que deu para entender, né? Eu acho que o pessoal... É porque às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender. A gente fala entropia, né? Desordem. Mas vamos tentar entender. Há uma luta entre a ordem e a desordem. Então somos nós. Não existe um Deus todo-poderoso que resolva todos os problemas, não, somos nós. Então, um problema dessa magnitude que eu levantei agora, que o universo caótico atinge o universo supremo, podendo perder magnitude, cair de 8 para 7, é um problema que diz respeito a todos nós. Porque esse colegiado de deuses universais, eles estão no pico, é verdade, eles são os administradores, mas eles não agem sozinhos. Ele age com a equipe. Você veja, por exemplo, que José, ele tem aí sobre sua administração, nesse universo, ele tem aí mais ou menos 2 bilhões de avatares. Eu disse que era pouco, né? Eu disse lá em Via é pouco. A gente devia ter 3, 4, 5 bilhões, tá certo? É aquela história que o Cristo falou, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pô, o homem, os seres vivos, os ETs, eles são livres, têm as liberdades de ajudarem a natureza ou não, tá certo? Bom, então eu quero dar
Eu quero dar um exemplo aqui que é fácil de compreender. Eu acho que eu vou. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho aqui, eu faço um lembrete. Eu vou dar um exemplo aqui para tentar entender. Eu acho que está todo mundo. Com esse exemplo, eu acho que todo mundo vai entender. Eu tenho, por exemplo. Eu tenho 10 litros de água a 80 graus centígrados. Certo? Aí peguei na torneira, a torneira estava no clima mais frio, estava mais ou menos 10 graus. Aí peguei mais 10 litros de água a 10 graus centígrados, mais fria, né? Aí joguei os 10 litros de água a 10 graus no de 10 litros a 80. O que vai acontecer? O pessoal que fez o segundo grau lá da termodinâmica, termologia, sabe que a temperatura vai cair, vai atender um equilíbrio térmico. Então ela cai para 45, 50, né? Estourando 50 graus. Então é mais ou menos isso que pode acontecer em relação a toda essa estrutura. Devido à influência do universo caótico, a gente pode perder o 8º grau e cair para o 7. Então a nossa desordem aumentaria, né? Eu perdi ordem, né? Eu caí de 8 para 7. Então eu perdi ordem. É como se fosse a água. Ela caiu da temperatura de 80 graus para 45, 50, entendeu? Então mais ou menos isso. A gente perde ordem. A desordem aumenta. Tá certo? Se eu cair do 8º grau de existência para o 7º grau de existência. Então é só uma comparação só para a gente entender que no equilíbrio térmico há uma diminuição da temperatura. Eu estou comparando aqui a temperatura com a entropia, tá ok? Na verdade a entropia, no caso do universo, ela estaria aumentando, né? É só uma comparação para a diminuição, né? Diminuição de ordem, né? Você vê, a ordem foi reduzida e a entropia foi aumentada, tá ok? Aí você poder mais tudo como é que se soluciona um problema. Veja bem, a desordem aumentou e a ordem diminuiu. Se eu cair de 8 graus para 7 graus de magnitude. Aí a pergunta é o seguinte, mas Marco, como é que se resolve um problema desse? Aí são questões aí que dizem respeito a esse colegiado, tá ok? Como resolver um problema dessa magnitude. Você pode, talvez, o Isídio colocou que você lançaria uma energia gigantesca no universo caótico para reduzir a entropia próxima à estrutura. Reduzindo a entropia próxima à estrutura seria uma maneira de ganhar tempo e de ter um fôlego para, depois de um certo tempo, construir a estrutura para o 9º grau de existência. Veja que, eu não sei se o pessoal entendeu, veja bem, era lançar uma energia coerente, gigantesca, próximo à estrutura, reduzir a entropia próxima à estrutura do universo supremo, ganhar tempo e construir o 9º grau de existência. Porque, na verdade, a construção de mais universo vamos pensar assim, imagine um prédio de 8 andares. O universo supremo é esse prédio de 8 andares. Então, qual seria uma solução? Era reduzir a entropia próxima a essa estrutura e construir mais um andar. É como se fosse construir mais um andar. Esse construir mais um andar nesse prédio é construir mais uma estrutura, aumentar a estrutura do universo supremo e fortalecer a sua estrutura. Por exemplo, nesse processo, eu estou fazendo uma comparação aqui, nesse processo de construir mais um andar nessa estrutura, é para fortalecer a estrutura do universo supremo, entendeu? É porque, entenda, é como se fosse, é difícil, é um assunto difícil de compreender. Vamos supor que um prédio ele esteja sujeito a uma certa ventania, houve uma desordem, tempestade local, e houve aí um vento de 150. Aí eu tinha um prédio de 8 andares, não, vamos reforçar aqui a estrutura, vamos construir mais um andar e reforçar toda a estrutura. Mais ou menos isso, tá certo? Seria uma maneira de você não perder o 8º grau de existência. Quer dizer, ou você constrói um outro grau e fortalece a estrutura, ou você perde o 8º grau de existência. Tá certo? Eu sei que esse tema é delicado mesmo, realmente não é fácil compreender não. Porque na verdade a gente tem que tentar entender que existe uma luta gigantesca entre a ordem e a desordem. Porque a estrutura do universo supremo ela está inserida
dentro de uma estrutura gigantesca que é o universo caótico. Essa estrutura tende a desestabilizar o sistema. Que sistema é esse, Arthur? O universo supremo. Esses 8 graus de existência foi conquistado com muita dificuldade. Tá certo? Foi construído um universo, foi um passo lento de evolução, de elevação cósmica. Desculpa. Para chegar ao 8º grau de existência. Tá certo? Eu acho que era mais ou menos isso aí. Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa. Então aí quem quiser colocar alguma coisa, eu não sei. Se quiser colocar alguma coisa, deixa à vontade. Vamos tentar entender. A magnitude da estrutura é 8. O que é que significa? Que é possível ter até 8. A estrutura é como se a estrutura coubesse 8 macrocosmos, certo? É a nossa estrutura, é a nossa construção, é o nosso prédio. Nosso prédio tem 8 andares. O que é que está acontecendo? O universo caótico, ele está se fortalecendo, ele está atingindo a estrutura. Imagine o que eu falei lá, um varal, um lençol, uma toalha, e você atirando essas balinhas, você tende a rasgar o tecido. Mais ou menos isso. Essas bolinhas em estado aleatório, do universo caótico, atinge a estrutura do universo supremo e está tentando desestabilizá-la. Então qual seria a solução? É você lançar, lançar uma energia gigantesca próxima à estrutura, fora da estrutura, no universo caótico, tentar reduzir essa entropia e ao mesmo tempo construir uma nova estrutura, reforçar a estrutura e construir, fazendo a comparação com um prédio, construir mais um andar nessa estrutura. Aí teríamos, em vez de 8 graus de existência, teríamos 9 graus de existência. Só para resumir um pouco, temos aí uma luta profunda da ordem e a desordem. Todo mundo sabe, pelo menos o pessoal da exata que estuda física e matemática, sabe que o nosso universo, ele tem a entropia está aumentando. Desde lá, 13,8, vamos chutar 14. Desde 14 bilhões de anos atrás, a entropia tem aumentado, tá certo? Aí você pode até perguntar assim, uma coisa que às vezes é intrigante. De onde veio essa entropia no começo do universo? Não é verdade? A gente sabe que a entropia está aumentando. Até no processo que eu falei lá do Deus Universal, de reverter de expansão para contração, você tem que jogar energia no sistema, tá certo? Não é? Você tem que jogar energia no sistema e reduzir a entropia. Porque a entropia naturalmente é a segunda lei da termodinâmica, né? A entropia sempre cresce. Ela nunca diminui, a não ser que você jogue energia no sistema. É como, por exemplo, um ar-condicionado. Você joga energia do sistema para poder retirar o calor dentro do ambiente, não é isso? A geladeira, você está jogando energia de que? Da fonte, da casa, da eletricidade da casa, né? Então, para você, no caso eu estou falando do outro vídeo, você desacelerar e contrair todo o universo, você tem que jogar energia no sistema. Aí com mais calma, lá na frente eu falo de onde é que se tira energia, de onde que se tira tanta energia, entendeu? Eu vou dar aqui só um exemplo rapidinho. A energia, veja bem, a energia ela pode estar em vários estados. Por exemplo, a energia do universo caótico, ela está num estado de alta desordem. No entanto, os físicos mais elevados, eles podem retificar a energia e multiplicar a energia. É uma maneira profunda de obter energia. Então, no processo lá de José, para ele fazer a contração do universo, ele vai ter que jogar energia no sistema. Tá certo? Veja que é complicado, né? É claro. Eu dei o exemplo aí da geladeira, do ar-condicionado. Naturalmente, veja bem, veja como é interessante. As coisas naturalmente vão para desordem, né? Vão para desordem. É a segunda lei da termodinâmica.
O pessoal fala muito assim, você vê assim, como é que eu digo? Você vê um ovo cair, se espatifar, mas não vê o contrário, não é isso? Porque a ordem, vou dar um exemplo melhor, por exemplo, se pegar assim, por exemplo, vou dar um exemplo melhor, né? É pouco provável o ovo voltar ao seu estado natural. Vou dar um exemplo bem claro assim para o pessoal entender que a desordem sempre aumenta. Então você fica lutando contra a desordem. Por exemplo, você pega um livro aqui, 200 páginas, e solta as páginas. Tá certinho, de 1 a 200. Agora solta no ar e joga. O que é que acontece? É pouco provável cair de 1 a 200. Não é verdade? É muito pouco provável. Pode cair embaraçado, 200, 6, em desordem, entendeu? Porque a desordem é o estado. Desculpa. A desordem é o estado mais natural na natureza. O universo caótico é gigantesco. Você vê que o universo supremo, dentro da estrutura do universo caótico, é como se fosse assim uma lâmpada em relação ao Oceano Pacífico, ao Oceano Índico, ao Oceano Atlântico, na Terra. É pequena, pequenininho, é uma estrutura pequena em relação à estrutura toda do universo caótico, tá ok? Bom, eu sei que esse tema aí, ele é difícil, realmente é aquilo. Muitas questões aí eu acho que não ficaram claras, como é que se obtém energia, né? Mas é possível obter, eu vou falar isso, que aí desaba a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia, né? Na verdade, é possível retificar a energia e multiplicar a energia. Eu falo mais adiante aí, nessas questões aí, que avatares mais elevados, eles retificam a energia do universo caótico e multiplicam também a energia. E existem processos elevados que fazem isso, né? É aquela história, onde vê a ordem no começo do universo de José, né? A entropia tem que ter aumentado, né? E se ele vai reverter o processo, vai ter uma contração, ele vai ter que jogar energia no sistema, né? Vai ter que jogar energia no universo para chegar novamente a uma... Não chega a ser uma singularidade, porque a singularidade supõe uma densidade infinita. Mas ao menos no volume de uma bolinha de gude, toda a massa de energia numa bolinha de gude, depois volta a expandir, contração, expansão, contração, expansão. É um modelo do universo de José, né? Contração e expansão. Tá certo? Pois tá, então aí quem quiser, eu sei que quem quiser falar alguma coisa esteja à vontade. Eu sei que é um tema pesado, então assim, só colocando um resumo mais ou menos do que foi dito. Existem outros universos, são 8 macrocosmos, tá certo? Não são universos, são infinitos universos, 10 a 500 universos, não são, tá certo? É o que nós conseguimos até hoje, foi 8 macrocosmos. O nosso universo é o menos massivo de toda a estrutura. Então quem é responsável pela administração dessa estrutura, desses 8 universos, desses 8 macrocosmos, são esses gestores de cada um desses universos, tá ok? Pois tá, era mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado aí pela atenção. Eu sei que é um tema difícil, talvez muitas pessoas não conseguiram compreender bem, mas a física realmente ela às vezes precisa por isso que eu digo assim, eu acho que tem que ter pelo menos segundo grau, eu acho, né? Porque tenha visto pelo menos as leis de Newton, termodinâmica, uma parte da física, pelo menos. Não precisa ser também necessariamente um doutor em física, mas pelo menos o básico eu acho que tem que ter, tá certo? Pelo menos alguns conceitos precisa ter, ok? E que no próximo vídeo eu vou falar, porque na verdade o Einstein ele falou duas maneiras de alterar o espaço e o tempo, dependendo do sistema de referência, não é isso? Ele falou na especial, a teoria especial, no caso de eu estar numa nave a velocidades elevadas,
o tempo passa mais devagar, ou se eu estiver próximo a um buraco negro, o tempo também passa devagar. Aquele filme lá, Interestelar, mostra bem isso, né? Uma hora no planeta Miller era 7 anos na Terra. Então o que acontece é o seguinte: existem outros fenômenos físicos na natureza que alteram o espaço e o tempo, tá ok? Que eu vou falar no próximo vídeo. O Einstein sinalizou a energia cinética elevada, no caso da nave, né? A 80, 90% da velocidade da luz, e também próximo ao buraco negro. Então ele sinalizou o campo gravitacional e a energia cinética elevada, tá ok? Eu vou sinalizar mais 3 fenômenos que o Isídio passou para mim, que alteram o espaço e o tempo, tá ok? Eu não vou dizer aqui não, porque aí o vídeo fica comprido, tá certo? Então é basicamente isso aí, viu? Então seriam umas 3 maneiras de alterar o espaço e o tempo, tá ok? Pois tá, obrigado e até o próximo vídeo aí. E quem quiser argumentar, se não ficou claro, eu sei que essa parte é difícil mesmo, essa parte do universo caótico. A ordem impera na natureza, né? Lutamos contra a desordem, né? Se a gente perder essa luta, a gente deixa de existir. A gente vai voltar a um estado lá no passado onde só existia a desordem. Aí surgiu a ordem, e isso eu falo lá em Deus, na parte que é o começo da existência, tá ok? A gente surgiu na desordem, depois veio a ordem, dentro da ordem surgiu a mente, que a mente é a ordem estabelecida, e assim foi um processo lento de elevação cósmica, tá ok? Pois tá, obrigado e até o próximo vídeo.